Boa noite, pessoal. Caímos aqui, mas vamos voltar. Vão me falando se vocês conseguem entrar, se conseguem ouvir certinho. Caiu. Pronto, voltamos. Caiu aqui. Voltamos. O Instagram derrubou a gente. É, vamos lá. Ele estava, antigamente estava indo até mais de 60 minutos, né? Acho que agora ele fechou os Sim, 60. inclusive as primeiras lives que a gente fez também foi mais de 60 e Mais de terminou 60. tranquilo. Não sei o que foi que hoje caiu assim. Beleza. Então vamos É. lá, vou retomar o que eu estava falando, certo? Sim, certo. Então, nos distúrbios metabólicos, a gente vai ter a compensação ali em nível ventilatório, ou por hiperventilação, né? Se você tem uma acidez, uma situação de Uhum. acidemia, ou por hipoventilação, tá? Basicamente, esse é o mecanismo de compensação. No metabólico, vamos tentar compensar de forma Sim. ventilatória. E aí existem duas formas básicas que eu sempre uso, que é do PCO2 esperado, né, que vai variar ali para aquele bicarbonato que você tem, é, bicarbonato vezes, deixa eu ver se eu até tenho com ela separadinha aqui, bicarbonato vezes 1,5 mais 8, variando de mais ou menos 2 seria, né, para distúrbios de acidose metabólica, e a distúrbios de alcalose seria o bicarbonato mais 15, também Uhum. variando mais 2 ou menos 2, né? E aí você iria olhar se aquele PCO2 ele está adequado para aquela determinada situação. E se não está, você já vai fazer a possibilidade de ajuste ventilatório para tentar compensar. Agora, um, um asterisco grande aí, ou um parênteses, vamos abrir aí. Quando é que eu penso fazer uma compensação, né, em distúrbios metabólicos? Galera, não é certo, vamos falar assim, você tentar fazer ajuste ventilatório no ventilador mecânico ou no ventilador não Metabólico. invasivo para alterações metabólicas, Metabólico. exceto Uhum. situações que você quer ganhar tempo, tá? Ou seja, é um provisório, né? Eu estou tentando ajustar uma coisa aqui para um médico tentar correr atrás de uma droga, tentar fazer, né, prova de volume, enfim, fazer alguma coisa naquele paciente para tentar melhorar o distúrbio metabólico. Então, você pode fazer Uhum. aquilo dali por um curto espaço de tempo, mas não esperando uma resposta, né, de ajuste daquele paciente. Não devemos pensar dessa forma. Se você tem, né, por outro lado, alterações de nível de acidose ou alcalose respiratória, aí você já tem uma condição um pouco mais difícil de analisar, né, mas os ajustes é, devem ser feitos também respiratório. Então, assim, pensando em distúrbio, né, e ajustar isso daí, a gente tem que fazer o ajuste de compensação, ou seja, você tentando ajustar aquilo ali através de ajuste ventilatório. Ah, professor, mas exceto isso, qual é o mecanismo de compensação? Metabólico, tá? O mecanismo de Uhum. compensação metabólica ele leva de algumas horas até dias para tentar compensar, tá? E também, para voltar ao que era, também a mesma sequência. E existem alguns fatores que pioram essa situação. Por exemplo, idade piora essa Uhum. compensação, leva mais tempo. Obesidade, né, o tecido adiposo, ele provoca, né, essa alteração metabólica também. É, distúrbios renais, distúrbios hepáticos, ou seja, outras doenças, né, que também vão ali prejudicar esse mecanismo de compensação. Então, pensando na compensação, seria na acidose respiratória, tentativa ou compensação metabólica. Na alcalose respiratória, uma acidose metabólica. Agora, se a gente fosse elencar, né, os distúrbios que podem existir, então você tem os distúrbios, né, o distúrbio simples, o distúrbio duplo, o distúrbio misto. Ou, perdão, Uhum. distúrbio triplo. Né? Você tem ali a possibilidade dos três tipos de distúrbios. E aí a gente entra numa outra análise que eu já comentei aqui com você,
estar compensado, né, tá atrelado a gente analisar pH, Uhum. tá? Ou Sim. seja, pH dentro da faixa de normalidade, a gente acredita que existiu uma compensação naquela Uhum. alteração, né? Então, ou a gente viu o pH alterado antes e viu que compensou, né, e melhorou, ou você está fazendo sua análise e chegando à conclusão através de fórmulas, através do quadro clínico do paciente, de que aquela alteração que está ali está compensada. Por exemplo, uma acidose metabólica com a compensação respiratória. A gente vai fazer uma hiperventilação, o pH vai estar dentro da faixa de normalidade, você vai ter um PCO2 muito baixo, né? Com um bicarbonato também baixo. Então você vai ter bicarbonato baixo com acidose metabólica e o PCO2 vai cair para fazer uma calose respiratória. Então é uma compensação. Aí é engraçado, a gente tem nessas situações onde você tem uma compensação, e você tem uma única gasometria na sua mão, e você não entende muito bem quem é o quadro clínico do paciente, você não avalia. Veja as situações que eu estou colocando pré, né? Você não Uhum. sabe, você não teve outra gaso, né? É comum a gente se deparar com a situação e perguntar o seguinte: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Qual foi o estudo que Sim. veio primeiro, o ventilatório ou o metabólico? E aí existe, nessas formas que eu estava falando anteriormente, como você analisar e saber se aquele PCO2 ele é condizente com aquela alteração ou se aquele bicarbonato ele é condizente com aquela alteração. E aí você consegue, nesta análise, dizer, não, isso é um distúrbio metabólico compensado com, né, uma alteração ventilatória. Não, isso é um distúrbio ventilatório compensado com alteração metabólica. Então, existe esse cenário, ou você tem um corte temporal, ou seja, uma curva hemogasométrica, e você vai vendo como se comporta aquilo ao longo do tempo. Então, o pH veio caindo, mas as custas de queijo, um bicarbonato que veio caindo, e aí ele está hiperventilando. Então, você já fez sua conclusão, sem utilizar fórmula nenhuma. Você sabe por que aquilo está ocorrendo. Então, se você tem a curva hemogasométrica, massa. E aí, uma outra coisa legal. Saindo do foco hospitalar, né? Vamos pensar aqui agora a nível de reabilitação cardiopulmonar, extra-hospitalar, ambulatório, domicílio, enfim. É raro você ver um fisioterapeuta solicitar as hemogasometrias anteriores do paciente quando ele vai avaliar. Uhum. Muito raro. Então, eu costumo perguntar ao meu paciente: você tem alguma hemogasometria? Ah, eu tenho aqui, mas é do ano passado. Eu quero. Mas, professor, você falou nesse instante que só vale você olhar aquela hemogasometria de determinado dia. Não, mas você tem um corte histórico do paciente. Ah, sim. Você Importante. sabe que a hemogase de 6 meses atrás era assim, de 2 meses atrás era assim, de um mês atrás era assim, e hoje está assado. Então, ele veio normal e piorou. Então, você consegue ter um corte histórico e continua analisando. Porque, por exemplo, uma doença pulmonar que começa a piorar, ele vai ter alterações hemogasométricas ao longo do tempo. E aí a gente não faz esse recorte histórico, você não tem essa noção, entendeu? Então, é outra situação que também é interessante você ter. Não é que você vai ficar solicitando para os seus pacientes uma gasometria para fazer atendimento domiciliar. Óbvio que existem situações que sim, né? Paciente sendo ventilado, correu alguma coisa, enfim, não é corriqueiro, não é comum isso, mas pode sim. Mas no ambulatório, você atendendo, você não, você precisa fazer uma gasometria. Se ele nunca teve, né? Enfim, aí já são outros 500, tá? Mas é uma possibilidade também de análise. Não sei se eu respondi aí. Perfeito. Sim, 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 perfeito. E isso, inclusive, é algo muito interessante porque é difícil ver, né, pacientes fora do ambiente de UTI ter essa percepção de análise de gasometria, né? É importante também. Até para saber Sem o que dúvida. foi que ele teve em algum momento, né? Interessante. Sim. Muito, muito bom. Isso é parecido, sabe com o quê? Por exemplo, espirometria. Quantas pessoas trabalham em unidade de terapia intensiva, não domina a espirometria, até domina ventilação mecânica e seria até mais fácil dominar a espirometria, e não solicita para avaliar esse exame no paciente, Uhum. na UTI, sabe?
para você ver como é que eram os distúrbios de ventilação desse paciente. Por exemplo, chega um DPOC e o relato é de DPOC porque ele tem uma história de DPOC. Sim, cadê a espirometria do paciente? Qual é o Uhum. estadiamento da doença, né? Qual é o nível de obstrução que ele tem? Então, é comum, assim como a hemogasometria, existem exames que a gente também come, né? Passa batido, enfim, existe também. Perfeito. Eu queria ver se alguém ainda tem mais alguma dúvida, né? O pessoal, se alguém tiver, coloca aí pra gente. Mas A que, galera, assim, a galera até é, durou aí, não foi, voltou, a já galera temos aí durou. 17, 16 pessoas. É, mas dizer que assim foi um papo muito legal, professor, porque a gente sabe que a gasometria em geral, né, é um mundo que precisa de se aprofundar e analisar realmente detalhado, não ficar só nos pontos básicos, como o senhor comentou, né, de que fazer uma análise mais aprofundada, mais detalhada, porque existe outros fatores para a gente prestar atenção, porque vão influenciar diretamente na conduta, né, que a gente precisa ter com o paciente. Então, acho que essa conversa aqui, com certeza, tirou várias dúvidas do pessoal que já tinha mandado algumas perguntas e de outros, né, que estavam aqui, que estavam assistindo, com certeza tinha algumas dúvidas aí que foram solucionadas. É, Vou dizer, inclusive, para você falar sobre o seu curso aí, pode fazer Ah, o Merchan, né? sua propaganda do curso, porque é algo Não, que realmente é importante. o curso ele foi lançado ano passado, mas é um curso perpétuo, né? De vez em quando eu divulgo ele de novo. Ele fica sempre aberto na plataforma Uhum, Hotmart. Então, quem tiver interesse, custo até barato, né? Tô cobrando ali R$ 97, eu acho, enfim. Mas está sempre lá, são 4 ou 5 módulos. Eu faço uma apanhada ali de fisiologia inicialmente, depois a gente entra, né, nos distúrbios todos e finaliza com algumas questões, enfim. Bem interessante. É uma, para quem não entende, tem um beabá, e para quem já tem uma noção também dá para dar uma aprofundada também. Mas enfim, em breve eu vou estar lançando alguma coisinha de novo dele lá para poder melhorar as vendas de novo. perfeito, perfeito. Então, professor, agradecer mais uma vez, falar com o pessoal aí para não sair da live, porque a gente, logo depois que encerrar essa aqui, vamos fazer chamar, né, as meninas que são minhas parceiras aqui dos AIS para a gente fazer o lançamento do e-book. E agradecer imensamente a sua participação, a sua disponibilidade, né, de tempo e de compartilhar seu conhecimento com a gente. Dizer que estamos muito felizes por esse momento aqui, que com certeza foi muito enriquecedor. Muito Muito obrigada em bom. nome da equipe toda. Agradeço também muito, mando um abraço para todas aí. E vamos que vamos, faço esse trabalho bem legal aí, tô de olho junto com vocês aí. Se precisando, Pode deixar. pode contar comigo, viu? Sim, vamos Valeu, organizar mais coisas juntos, com certeza. muito bom, show de bola. Obrigado, gente, boa noite aí, obrigado Obrigada, pela professor. Boa disponibilidade noite. também. Valeu, tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Vamos convidar agora as meninas aqui. Não saiam da live, porque vamos fazer o lançamento do e-book. Deixa eu esperar as meninas entrarem aqui. Andressa e Vanessa. Vão colocando se vocês têm alguma dúvida em relação ao e-book. A gente vai falar um pouquinho. Olá, Olá! Vanessinha. Vamos esperar a Andressa entrar aí. Vamos. Deixa
Deixa eu ver. Já tô ansiosa com esse anúncio, hein? Enquanto a Andressa está chegando, eu vou começar a falar sobre o e-book para vocês. Esse e-book, né? Eu, Andressa e Vanessa tivemos o prazer de estar elaborando com a correção de Priscila Fontana, fisioterapeuta lá do UPS, que fez a nossa primeira live. Priscila, que é uma pessoa assim, incrível, a gente agradece muito, Pri. E o e-book tem muitas coisas, vai ser realmente um, um material assim completo para vocês tirarem todas as dúvidas, estudarem bastante sobre a parte de ventilação mecânica, com alguns esquemas, como já foi mostrado aí hoje nos stories. Que mais, Vanessa, que a gente fala aí sobre esse e-book? Tem questões, colocou questões aí recentes, questões de residência, para poder vocês testarem os conhecimentos também no final. E cadê a Andressa? O e-book ele veio justamente para facilitar a vida das pessoas, né? Como a gente também teve muita dificuldade com a ventilação mecânica, era um bicho de 7 cabeças, né? Para mim, era terrível. Quando eu comecei a entender, eu comecei a gostar. Então tem muito disso, né? A gente não conseguia entender. Uhum, sim, verdade. E assim, um material que agora, quando a gente fizer o lançamento, que liberar o link, os 10 primeiros, isso é um presente, né? Assim, presente de lançamento do primeiro material nosso. Que os 10 primeiros vão conseguir ter uma aula no Zoom, uma aula fechada, com Priscila, para poder tirar todas as dúvidas, para poder ver em relação às questões que estão lá no e-book, em relação a outras dúvidas. A gente vai ter esse encontro aí. Então, se você quer essa aula com Priscila, que é um presente melhor do que tudo, não perde a chance de estar nos 10 primeiros aí na hora que a gente liberar o link. Exatamente. Vai ser imperdível, gente. Corre, porque só os 10 primeiros, hein? Vai ser uma aula exclusiva. Exato. Eu ia tentar mostrar aqui, mas eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo, Vanessinha, ver a parte que consegue mostrar aqui que consegue mostrar o e-book, né? Mas é isso. De qualquer forma, a gente vai colocar no perfil aí do Instagram o link e nos stories já tem algumas coisinhas, alguns spoilers lá que a Andressa já soltou hoje para vocês olharem. Assim, tá completíssimo o e-book, de vários que eu já vi por aí, assim, tá muito completo mesmo em relação a conceitos básicos, a sincronia, modos ventilatórios, como calcular parte de mecânica ventilatória. Muito, muito, muito bom mesmo. Para quem vai entrar nos estágios, para quem já está trabalhando, quem quer tirar aquela dúvida, vai ser excelente. É um material quase que obrigatório, hein? Isso. Exato. Eu acho que a Andressa não conseguiu entrar. Ela tinha dito mais cedo que a internet estava um pouco ruim, né? Ela não conseguiu entrar. Mas quem tiver aqui na live, espera só um pouquinho, porque a gente, assim que encerrar aqui, a gente libera o link lá na bio e vocês podem já fazer a compra. E corre, porque os 10 primeiros. Olha, a Andressa falou, o link já está na bio liberado. Os 10 primeiros vão ter direito à aula com Priscila. Disse não é um presente de mãe, Vanessa. É um presentão, gente.
A Andressa não vai conseguir, tô vendo que a internet não tá legal. Mas é isso, gente. O recado, o e-book está lançado. A gente não conseguiu aqui, eu não consegui mostrar aqui, mas já tá lá no. O link está liberado na bio. Tem um spoilerzinho lá nos stories que a Andressa já tinha colocado mais cedo, mostrando. São mais de 30 páginas do e-book de puro conhecimento, extremamente completo, extremamente bem organizadinho, com as questões, tá? Imperdível. Exatamente. Para facilitar tudo para vocês. Sim, sim, sim. E sem contar com a aula dos 10 primeiros. Então é isso. Qualquer dúvida, vocês mandam pra gente manda pra gente no direct. O link já tá liberado na bio. Qualquer dúvida, fala aí com a gente que a gente resolve e faz tudo que for para facilitar a vida de vocês. Isso aí. Pronto, vão lá, olha logo. Beijo, gente. Beijo, Vanessinha. Beijo, beijo, boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada, gente, por estarem aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.